Então, o que a gente começou a fazer nas aulas anteriores ali? A gente falou de componente simétrica e na aula passada comecei a mostrar para vocês, né? Eu mostrei para vocês como é que se representa a rede elétrica no domínio de sequência, tá? Depois que a gente representar a rede elétrica no domínio de sequência, a gente vai pegar todos os modelos dos componentes do sistema no domínio de sequência e usar esses modelos para montar os circuitos, digamos assim, no domínio de sequência que representam a rede elétrica, tá? Então, a gente vai ter 3 tipos de circuito: sequência positiva, sequência negativa e sequência zero, tá? O que é representar os componentes no domínio de sequência? Significa representar as relações entre correntes e tensões em cada componente. Então, na aula passada, a gente viu, primeiro, a carga estática, né? E a gente mostrou que aqui é a relação entre as tensões de fase, entre o fase e o terra, e as correntes de cada fase, originalmente, elas dependem de uma matriz aqui, que é uma matriz cheia, né? Significando que cada fase afeta as demais fases, né? E quando a gente faz a transformação por domínio de sequência, usando a matriz de transformação, matriz A, né? A gente tem aqui, ó, a relação entre as tensões de sequência e as correntes de sequência é uma relação muito mais simples, porque, ó, a tensão de sequência zero só depende da corrente de sequência zero, e assim por diante. Então, aquela carga estática, ela pode ser representada, ó, por 3 circuitos separados, desacoplados, né? Um circuito no domínio de sequência positiva, outro com grandeza de sequência negativa e outro com grandeza de sequência zero, tá? Então, a gente começou por aí. Depois a gente viu o modelo do gerador, né? O modelo do gerador, né? A gente trabalha com esse circuito equivalente aqui. Nós estamos considerando um gerador conectado em Y aterrado, para ficar mais genérico, tá? E nós calculamos a tensão entre a saída do gerador, aqui o ponto A, e o terra, que seria o neutro, né? O total, tá? Então, a gente levanta essa tensão entre o ponto A e o terra para todas as fases, tá? Do que ela depende? Ela depende da corrente que passa pelo neutro, da tensão interna da máquina, da força eletromotriz, né, de cada fase, e da impedância de cada fase. Como a corrente no neutro depende, digamos assim, é composta por todas as correntes das fases, né? Aqui, como a corrente está saindo, a gente teria que o I neutro é o IA mais IB mais IC, tá? Certo? Com o sinal negativo aqui, para ter a queda de tensão no neutro. Então, essa tensão aqui de cada fase, ela é influenciada para as correntes de todas as fases. O mesmo acontecendo com as demais tensões. Então, a gente também tem aqui um acoplamento muito grande de tensões de fase e as correntes de fase, né? A gente faz a transformação de componente simétrica, né? Usando a partir dessa equação aqui, ó, que é a equação que relaciona as tensões e as correntes de fase, que dependem também, ó, das forças eletromotrizes, que são idênticas, né? Nas 3 fases, tá? Quando a gente faz a transformação de componente simétrica, a gente obtém também um circuito desacoplado. Olha só, a tensão de sequência zero vai depender apenas da corrente de sequência zero, né? Porque essas 2 componentes aqui são zero, ó, na primeira linha, né? A tensão de sequência positiva vai depender apenas da corrente de sequência positiva. E aqui também vai aparecer, ó, a tensão de excitação na fase A, na força eletromotriz da fase A. Por que isso aparece na fase A, na sequência positiva, essa tensão de excitação? Porque a máquina está operando em sequência positiva quando ocorre o curto. Então, na realidade, na operação, só essa componente é diferente de zero, tá? Só a FA que é componente diferente de zero. E para a sequência negativa, vai ser coisa similar, né? Vai depender apenas da corrente de sequência negativa, a tensão de sequência negativa. O que muda aqui em relação ao modelo da carga é que aqui vai aparecer, ó, uma impedância de sequência zero do gerador, uma impedância de sequência positiva e uma impedância de sequência negativa. Essas impedâncias, elas são medidas em laboratório, tá? Elas, de fato, como a máquina é um componente não estático, né?
ela gira na frequência, então essas três componentes de impedância aqui, elas são diferentes. A impedância de sequência negativa, ela é positiva, desculpa, é a reatância síncrona que a gente conhece quando a gente está trabalhando no regime permanente. E ela é igual à reatância subtransitória e transitória, quando a gente trabalha na condição de curto, né? Aqui seria alguns ciclos após a falta, né? 1 ou 2, e aqui mais de 4 ciclos após a falta, tá? Como é que a gente mede essa impedância? A gente coloca a máquina operando em sequência positiva, curto-circuita o campo da máquina e injeta tensões de sequência positiva nos terminais e mede a relação entre a tensão e a corrente, tá? Nessa máquina. A impedância de sequência negativa, ela vai aparecer, ela é medida, ela é menor que a impedância de sequência positiva, e é medida assim, a gente coloca a máquina operando em sequência positiva com o campo curto-circuitado e injeta nela tensão de sequência negativa e faz a relação entre tensão e corrente. E para a sequência zero também, né? A gente, uma coisa análoga, tá? Ela é uma impedância menor do que a impedância de sequência positiva. Aqui tá errado, aqui é sempre uso E1, tá? Eu vou até corrigir isso aqui, que é a impedância de sequência positiva. 1 e 1 também aqui, tá? Aqui é 1. E a gente mede ela assim, a gente coloca a máquina funcionando e injeta tensões em fase, nas 3 fases da máquina. Então essas impedâncias são grandezas físicas, elas são medidas, tá certo? Né? Então isso aqui a gente viu para a máquina, né? Depois a gente viu também, eu vou interromper o compartilhamento da tela aqui, eu vou ter que trocar de slide, a gente viu para os transformadores e para as linhas. O que a gente viu para a linha? A gente viu que o circuito de sequência zero, a circuito de sequência positiva e negativa da linha é um circuito simples, porque uma linha é um elemento estático. Então, a gente simplesmente considera aquelas impedâncias série da linha. Elas são iguais, né, na sequência positiva e negativa, então o circuito é simplesmente formado pela impedância série. O circuito de sequência zero ele é mais complicado, porque a linha, além de ela ter uma sequência, umas impedâncias sérias, ela também apresenta impedâncias mútuas, né, entre as fases, e a impedância mútua entre as fases e o fio do neutro, tá? Então, na hora que a gente considera, para calcular a impedância de sequência zero na linha, a gente tem que verificar esse modelo aqui. Então, a gente mostrou para vocês esse modelo na aula passada. Na hora que a gente representa esse modelo aqui, a gente está considerando o seguinte, ó, que todas as impedâncias sérias nas 3 fases são iguais, e as impedâncias mútuas entre as fases são iguais, e a impedância mútua entre as fases e o neutro também são iguais, né? E o que a gente quer aqui é representar a queda de tensão na linha, entre o ponto A e o ponto A'. Tá? Quando a gente faz isso, a gente chega numa relação que é essa aqui, ó. Vou mostrar aqui, a gente já viu isso aqui. A gente chega numa relação que é essa aqui, ó. Que a queda de tensão na fase A, na fase B e na fase C, né, entre o ponto A', B', B', C', C', né, vai ser dada por uma matriz cheia de impedâncias ZP e ZM, vezes o vetor das correntes nas 3 fases. Essa matriz aqui, que aparece aqui, esses componentes estão colocados aqui, ó. O ZP, né, vai depender das impedâncias próprias e das impedâncias próprias do neutro e entre as fases e o neutro. E o ZM também, tá? Então aqui, ó, vocês vejam que tudo, né, tanto as impedâncias das fases como as impedâncias mútuas, elas impactam, né, a queda de tensão na linha, certo? Para resolver, para simplificar essa relação, a gente usa componente simétrica, tal como a gente fez antes, né? Então a gente multiplica as quedas de tensões nas 3 fases, né? Representando em termos de componente simétrica, então seria a matriz A vezes as tensões em componente simétrica, igual àquela impedância, matriz de impedâncias, né? Vezes a matriz A vezes as correntes de componente simétrica. Então, com isso aqui, a gente consegue, eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pronto. A gente consegue representar a relação
entre as tensões de componente simétrico, a queda de tensão em componente simétrica na linha e esse corrente de componente simétrico. Na hora que a gente faz esse produto aqui, a gente vai encontrar ó, uma matriz diagonal também, tá? E com isso a gente também terá uma relação das quedas de tensões e das correntes que é uma relação muito mais simples. Olha só, a queda de tensão de sequência zero vai depender apenas da impedância Z0 e da corrente de sequência zero. A queda de tensão de sequência positiva vai depender apenas de Z1 e da componente de sequência positiva da corrente, e também análogo para a componente de sequência negativa. Né? Essas impedâncias aqui para a linha, elas também têm diferenças, olha só. A impedância Z1 e a impedância Z2, de sequência positiva e negativa, elas são iguais, é ZP menos EM. A impedância sequência zero é ZP mais 2EM. Na hora que a gente faz essa conta aqui, ó, ZP menos EM, vamos voltar lá no slide. Quando a gente faz essa conta aqui, ZP menos EM, esse termo, os termos aqui, ó, que relacionam as tensões com o neutro, as impedâncias do neutro, eles vão desaparecer, tá? Então, esses termos aqui, ó, para a sequência, para a matriz ali, para a impedância sequência positiva e negativa, eles vão desaparecer. E a impedância sequência positiva e negativa é simplesmente dada pelas impedâncias série, tá? Então, olha lá, ó. Aqui, Z1 e Z2 vai ser dada simplesmente pelas impedâncias série. Desculpa, tem uma impedância Z mútua também, depende da impedância ZAB. Mas elas são iguais. As impedâncias entre as fases e o neutro só vão afetar essa impedância Z0, tá? Então, para a linha de transmissão, eu tenho duas impedâncias iguais na sequência positiva e negativa, elas são as mesmas e são iguais às impedâncias série. E na sequência zero, eu tenho a impedância Z0, ela vai depender das impedâncias do neutro. Então, Z0, normalmente, ela depende de medição em campo, para a gente ver quanto que ela vale, tá? Então, aqui, ó, a gente tem que no domínio de sequência, a linha é representada por três circuitos independentes. Sendo que a impedância, sequência positiva e negativa são iguais, porque a linha é um elemento passivo, né? Se a gente vê aqui, ó, essas impedâncias são iguais em valores, né? ZP menos EM, tá? E a impedância Z0, ela é a única que depende da impedância do neutro, tá? Sendo que essa impedância aqui é muito difícil de obter, né? Normalmente a gente tem que fazer medição em campo. E essa impedância Z0 normalmente é bem maior, né? 2 a 3,5 vezes maior do que a impedância Z1 e Z2, tá? Então, esse aqui são o caso da linha. Para os transformadores, a gente também viu, né? Que os transformadores, primeiro os dois enrolamentos, né? A gente viu que para a sequência positiva e negativa, a gente representa ele simplesmente pela relatância série, relatância de dispersão. Como as correntes são altas, a gente pode desprezar aquelas ramos de magnetização do modelo do transformador. Na sequência zero, a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, porque o modelo, né, a relação entre tensão e corrente, vai depender do tipo de conexão do transformador, né? Para a gente entender como é que ficam os modelos, a gente tem que ver como é que é feito o ensaio. O ensaio é feito assim, ó. A gente injeta tensões iguais de fase nas três fases do transformador, né? Tá? Certo? E verifica a relação entre tensão e corrente neste caso. Quando o transformador ele é aterrado, está em Y aterrado dos dois lados, né? O que vai acontecer é que vai aparecer corrente nos dois enrolamentos e entre o primário e o secundário vai haver essas três impedâncias aqui, ó, no caminho da corrente. A impedância do neutro, se tiver, né, se tiver um neutro aterrado aqui, né, dos dois lados, que vai aparecer multiplicada por 3, porque as três correntes nas três fases passam por ela. A impedância de dispersão do transformador e a impedância do neutro do outro lado. Se tem um lado em delta, né, aparece corrente dos dois lados, do primário e no secundário, porém, o lado do delta, a corrente fica isolada dentro do delta. A gente representa assim, ó, tá? Então, aqui, esse ramo aqui quer dizer que tem uma corrente interna no delta que não passa para o lado do secundário do transformador. Se por acaso o lado do primário tiver
com a impedância de aterramento, vai aparecer 3 vezes a impedância aqui do lado do primário, né? O que acontece quando eu tenho Y aterrado e Y? O que acontece é que, como não tem aterramento do lado de cá, não aparece corrente induzida do lado de cá, não tem corrente do lado de cá, né? Porque eu estou colocando impedâncias, correntes de mesma fase e módulo aqui. E essas correntes aqui, elas vão se anular. Então, a gente representa assim, como se fosse um circuito aberto, tá? Certo? Entre o primário e o secundário não há passagem de corrente. Se tiver uma impedância aqui, a gente coloca a impedância no caminho da corrente multiplicada por 3. Tá? E por fim, o transformador delta-delta, que não tem, né? Que a gente tem, como o delta está fechado, não tem aterramento, né, não tem conexão com terra, a gente representa ele aqui com duas interrupções do circuito. Não há caminho para a corrente do primário e secundário. Tá? Depois nós vimos que o transformador de 3 rolamentos, para a gente fazer o modelo dele, né, é análogo ao transformador de 2 rolamentos. Certo? Então, para a sequência positiva e negativa, a gente simplesmente usa as reatantes de dispersão. E para a sequência zero, a gente vai depender da conexão. Então, se eu tiver um trafo Y aterrado com impedância nos 3 enrolamentos, a gente vai ter um circuito equivalente que é assim, né? Então, a gente tem as 3 impedâncias, em cada enrolamento, né, como tem um aterramento, vai multiplicar 3 vezes a impedância do aterramento, de cada enrolamento. Se por acaso um dos enrolamentos for conectado em delta, né, por exemplo, como esse caso aqui, não haverá caminho para a corrente entre os dois lados em Y e o delta. Então, a gente coloca aqui, uma interrupção no circuito do lado do delta, no caso aqui seria do lado do terciário. Então, olha só, entre o primário e o terciário tem um caminho aberto aqui para a corrente, tem um circuito aberto, e entre o secundário e o terciário também. E esse fio aqui indica que tem um aterramento, né, tanto no primário quanto no secundário, do lado do Y. Tá certo? Tá? Então, esses aí são os circuitos de sequência que a gente vai trabalhar para representar as redes de sequência. Tá certo? Entenderam aqui, gente? Alguma dúvida em relação a esse ponto aqui? Eu fiz um resuminho do que a gente viu na aula passada. Então tá. Então vamos voltar lá para o nosso... O que a gente vai fazer então aqui? A gente vai... Opa, voltar aqui um pouquinho que eu vou dar um exemplo agora. Depois que a gente levanta as representações, a gente representa cada componente do sistema no domínio de sequência, tá? A gente vai montar os circuitos de sequência do sistema, tá bom? Tá? Então, eu vou dar um exemplo agora como a gente monta esses circuitos de sequência, tá? Vou voltar aqui para o exercício. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho onde é que a gente está. A gente já viu... Esse está aqui. Já passamos esse exemplo. Esse aqui. Pronto. Vamos ver o circuito de sequência desse sisteminha aí, ó. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai lembrar daqueles modelos que a gente estudou, né? Da relação entre tensão e corrente em cada componente, para derivar o circuito de sequência. Tá? Então, determine o circuito de sequência para o sistema baixo e calcule os equivalentes TVNAND desses circuitos, visto a partir da barra 4. Então, eu esqueci de colocar aqui, a numeração é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, a gente vai fazer uma representação a partir da barra 4 aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo muito barulho aí? Tá conseguindo me ver? Aqui tem uma marretação aqui na minha sala. Tá conseguindo me entender bem? Então, tá bom.
aqui se começar a marretar aqui, só fica fazendo obra aqui, fica difícil. Então vamos lá. Olha só. Aqui a gente representa o circuito todo em PU, né? Nós já estamos fornecendo aqui para vocês os dados dos componentes numa base comum, que é essa aqui, ó. 100 MVA e 13.8 kV no gerador, tá? Certo? Então já estamos todos com as impedâncias, com os valores em PU corretos. Basta apenas a gente representar o circuito de sequência aqui. Tá bom? Prestar atenção que quando a gente vai fazer essa representação, a gente tem que prestar bastante atenção nas conexões dos equipamentos, né? Ó, o gerador 1, o gerador conectado em Y aterrado com a impedância, o transformador em delta para o lado do gerador em Y, para o lado da linha, o Y aterrado sem impedância, o motor 1, Y aterrado com a impedância, e o motor 2 aterrado sem impedância. A gente vai ter que prestar atenção nesses componentes aqui, né? Então vamos lá. O circuito de sequência positiva e negativa, ele é montado usando as impedâncias de sequência positiva e negativa, que no caso da linha, né, e dos transformadores, eles são iguais, tá? Então aqui, ó, simplesmente eu vou colocar o circuito de sequência positiva, né, e o circuito de sequência negativa. Olha só, o que aparece aqui, essas impedâncias aqui, são as impedâncias de sequência positiva, ó. 0,15, 0,246, 492. O transformador é a impedância de dispersão e para a linha é a impedância série, tá? Para os transformadores e para a linha não há mudança. Quando a gente vai montar o circuito de sequência negativa, esses valores que a gente adota para o transformador e para a linha são os mesmos, porém as impedâncias das máquinas mudam, né? A gente tem que usar as impedâncias de sequência negativa, ó, que são essas aqui. Tá? Além disso, a gente tem que lembrar que só existe força eletromotriz na rede na sequência positiva. Então, a gente vai ter aqui, somente no circuito de sequência positiva, a força eletromotriz do gerador e dos motores. Na sequência negativa não tem força eletromotriz. Tá? Eu posso tentar colocar aqui, eu vou fazer um teste aqui, vou colocar com um microfone de ouvido, ver se funciona melhor. Porque isso aqui é um problema. Vou fazer um teste aqui, gente, um momento, tá? Alô? Me ouvem? Tá na mesma ou melhorou? Mesma coisa, deixa eu ver se eu mudo aqui alguma configuração. Um momentinho. Não tem jeito não, gente. Não melhorou, não adiantou. Vamos ter que suportar essa bateção aqui. Tá? Estão me ouvindo, né? Então tá bom. Depois eu tento consertar isso aqui. Então tá bom, gente. Ó, a gente tem aqui, então, ó, o circuito de sequência positiva e negativa, eles têm a mesma estrutura, né? Ó, a mesma conexão. O que muda é que no circuito de sequência positiva aparecem as forças eletromotrizes
E a gente tem que prestar atenção nas impedâncias das máquinas, né? Porque elas podem ser diferentes da sequência negativa. Para o transformador e para a linha não tem problema, é a mesma impedância, né? Agora vamos ver o circuito de sequência zero. No circuito de sequência zero, a gente tem que prestar atenção nas conexões dos equipamentos, não é? Então vamos ver lá no sistema, ó. O gerador, ele está com Y aterrado, e essa aqui é a impedância do neutro do gerador, né? Certo? Então, como é que vai ser o circuito de sequência zero dele? Olha só. Vai ser a impedância de sequência zero em série com 3 vezes a impedância de aterramento. Então, esse aqui é o gerador 1, é o gerador do sistema. Vamos ver os motores. O motor 1, ele está em Y aterrado com a impedância de aterramento, que é essa aqui, né? Ó, 315. E o motor 2 está aterrado, porém não tem impedância de aterramento. Ele está aterrado diretamente no terra. Então, os circuitos do motor ficam assim, ó. As impedâncias de sequência zero dos dois equipamentos, né? Aqui, o motor 1, como tem uma impedância de aterramento, vai aparecer 3 vezes essa impedância, em série com a impedância de sequência zero. E o motor 2, como está solidamente aterrado, a gente vai simplesmente conectar diretamente no terra a impedância de sequência zero. Tá? Certo? Bom, agora vamos ver os transformadores. Os transformadores, ó, eles estão em Y do lado do gerador, em Y do lado em delta, desculpa, delta do lado do gerador e do lado dos motores, né, da barra 4, e em Y aterrado, sem impedância, né, do lado da linha. Então, o que vai acontecer, ó? Vai haver, vou colocar aqui o modelo do transformador, ó. O modelo do transformador é esse aqui, ó. Esse é o transformador entre a barra 1 e 2. Ele tem um circuito aberto do lado do delta, né? E como é Y aterrado, tem um aterramento do lado do Y, e aqui aparece a reatância de dispersão do transformador, tá? Do lado de cá, o que acontece, ó? O delta, né? O delta está do lado da barra 4, está do lado dos motores. Então, a interrupção no circuito é do lado da barra 4. E do lado da barra 3 vai aparecer a reatância série, a reatância de dispersão do transformador, com a conexão por terra, porque eu estou com Y aterrado desse lado. Tá certo? Tá? E a linha aqui é simplesmente representada pela impedância série, só que agora a gente tem que usar a impedância de sequência zero da linha, que é essa aqui, ó. Tá bom? Alguma pergunta aqui em relação aos circuitos equivalentes, o circuito de sequência? Alguma pergunta? Então tá bom. Então vamos voltar lá para a nossa tela Muito bem. O que a gente vai fazer agora, depois que a gente levantou as redes de sequência? A gente vai, para fazer análise de curto-circuito, as redes de sequência vão ser interconectadas de forma apropriada para representar a condição do sistema sobre cada tipo de falta simétrica. Então a gente vai trabalhar com essas 3 redes de sequência. Tá? Como que a gente vai descobrir qual interconexão que a gente deve fazer? A gente vai ter que fazer uma análise para ver que tipo de interconexão entre as redes que a gente vai ter que fazer para analisar cada tipo de curto-circuito. É o que a gente vai fazer agora. Ah, sim, eu esqueci, né? É verdade. Obrigada. Vou colocar o circuito equivalente lá. É, uma impedância equivalente. Esqueci mesmo. Tá, a impedância equivalente, então, como é que fica? Ó, vista da barra 4. Olha lá. Para calcular a impedância equivalente vista da barra 4 aqui, na sequência positiva a gente tem que tirar, né, curto-circuitar as fontes de tensão, certo? E a gente tem que calcular a partir desse ponto aqui. Então, como é que vai ser? Ó? Vai ser essa impedância série aqui, equivalente, em paralelo com essa e em paralelo com essa. Né? Impedância de Thevenin vista da barra 4. Da sequência negativa é a mesma coisa, vai ser essa impedância série aqui, em
em paralelo com esse J15 e em paralelo com o J20. Né? O que acontece com a sequência zero? É o seguinte, olha só. A falta, deixa eu ver se eu consigo aqui. A falta está na barra 4. Tá aqui, né? Ó. Tá certo? E a impedância de TVNAN vista desse ponto é a impedância total entre aquela barra e o terra. Essa é a impedância de TVNAN vista da barra 4. O que acontece aqui? Ó? O caminho da corrente aqui entre a barra 4 e o terra é por esses dois circuitos em paralelo aqui, ó. Este e este aqui. O lado aqui esquerdo do circuito, ele tá todo, ele não afeta esse caminho da corrente. Então, a impedância equivalente de TVNAN na sequência zero, ela é simplesmente o paralelo dessas duas impedâncias aqui, ó, a equivalente aqui do motor 1 e do motor 2. Porque o resto, ó, não afeta ela não, digamos assim, as demais impedâncias, elas não estão no caminho da corrente de curto, tá? Então fica assim, ó. Fazendo o cálculo, a gente vai ter a impedância, o circuito equivalente TVNAN de sequência positiva, de sequência negativa e de sequência zero. Tá? Certo? Aqui aparece a tensão na barra 4 antes da falta, que vai ser igual à tensão de excitação da máquina, né? Porque a gente está considerando só aquelas tensões de excitação, ou a gente pode ter que calcular essa tensão inicial da barra 4. Tá? O que a gente observa aqui, gente? Ó, que esses circuitos de sequência, eles são muito parecidos com o circuito de sequência dos geradores, né? Do gerador, a gente viu que o circuito de sequência, ele tem uma fonte de tensão e a impedância de sequência positiva no circuito de sequência positiva, tem só uma impedância aqui na sequência negativa e só uma impedância com um neutro aqui se aparecer na sequência zero. Então, esses circuitos aqui, ó, são análogos ao circuito de sequência do gerador, tá? Da máquina 5. Perguntas aqui? Em relação ao equivalente TVNAN? Tudo bem? Não, VA1, VA2, VA0 você tem que calcular. O que você vai ter vai ser a tensão da barra 4 antes da falta. Não tem, você não tem o valor do VA1, VA2, VA0, a princípio. Você tem o valor da impedância, da tensão de TVNAN, que é a tensão em vazio na barra. Tá? Então vamos voltar lá para o slide de... Então agora vamos voltar aqui. Então agora a gente vai aprender a interconectar as redes de sequência para fazer o cálculo de curto-circuito, tá? Então deixa eu ver onde é que a gente está aqui. Pronto. Como é que a gente vai fazer, então, a análise de falta simétrica? Ela é feita pela superposição dos circuitos equivalentes do sistema na condição pré-falta e na condição de falta. Tá? E o que eu falei há pouco tempo aqui, eu escrevi aqui, ó, que é no item 2. Nota-se que os equivalentes TVNAN do circuito de sequência de uma rede elétrica são semelhantes ao circuito de sequência do gerador. Tá? Portanto, o circuito de sequência de um gerador a vazio são semelhantes ao circuito de sequência da rede na condição de falta. Tá? Quer dizer o seguinte, na rede, naquela rede onde a gente representa apenas a fonte de tensão associada à falta. Tá? Isso quer dizer isso. O gerador a vazio seria o gerador sem carga. Tá? Devido a esse fato, né, da gente ter o equivalente TVNAN do circuito de sequência parecidos, né, análogos aos circuitos de sequência do gerador, a gente vai fazer a análise das faltas assimétricas a partir da análise dessas faltas no terminais do gerador a vazio. Então, a gente vai estudar o caso do gerador em vazio e depois estender esse caso para os circuitos no sistema, para as faltas assimétricas do sistema. Tá?
Vamos ver o primeiro caso. Então, nós temos aí, ó, o curto-circuito trifásico no gerador invasivo. A gente já viu esse tipo de curto, vamos analisar agora em termos de componente simétrica, tá? Então, a gente tem essa situação aqui, ó, um gerador invasivo, né? Ocorre um curto-circuito nas 3 fases, certo? E as 3 correntes nas 3 fases vão para o terra, tá? Tá certo? Como é que fica a condição de falta sólida? Olha só. As tensões terminais vão todas ser iguais a zero, porque está correndo um curto-circuito, né? Como o gerador é um elemento simétrico, né, e ele está operando na condição de regime permanente, a gente vai ter que a corrente na fase B tem o mesmo módulo e está atrasada a 120 graus da corrente na fase A, e a corrente na fase C tem o mesmo módulo e está adiantada em 120 graus da corrente na fase A. Né? Então, a gente tem essas condições aqui ocorrendo quando ocorre a falta no gerador. Tá? Agora, nós vamos calcular os componentes de sequência. Então, para calcular as tensões de sequência VA0, VA1 e VA2, a gente usa aquela relação de transformação inversa de componente simétrica. Então, as tensões de sequência é a matriz inversa de componente simétrica das tensões de fase. Sendo que essas 3 tensões aqui são zero. Então, como a VA, VB, VC é zero, as tensões de sequência também vão ser nulas. Tá? Como é que ficam as correntes de sequência? É a mesma relação, né? É a matriz, aqui a matriz, né, de transformação inversa, certo? De componente de sequência, vezes as correntes das 3 fases. Prestar atenção aqui que a gente está levando em consideração que a corrente na fase B tem o mesmo módulo e está atrasada a 120 graus, né, da corrente na fase A, e a corrente na fase C tem o mesmo módulo e está adiantada a 120 graus da fase A. Na hora que a gente faz esse cálculo, a gente vai encontrar essas 3 equações aqui, ó, tá? Sendo que essa soma aqui e essa soma aqui vai dar zero, né? Porque eu estou somando 3 fasores equilibrados, tá? E essa soma aqui vai ser igual a 1. Vai ser igual a 3, dividindo por 3 vai dar igual a 1. Então, na hora que eu faço a soma das 3, na hora que eu calculo as componentes de sequência da corrente, a gente chega à conclusão que eu só tenho componente de sequência positiva na rede. A componente de sequência zero e negativa vão ser nulas, tá? Então, como é que ficam os circuitos equivalentes, né? Os circuitos de sequência que representam a falta trifásica no gerador, né? Fica assim, ó. Eu tenho a tensão de sequência e a corrente de sequência positiva, né, relacionadas por impedância X1, né, que é esse circuito aqui, e a tensão e corrente de sequência negativa e de sequência zero nulas, né? Portanto, neste caso, a corrente de curto-circuito só é afetada pela componente de sequência positiva, tá? E então a corrente de sequência IA1 vai ser a tensão EA1, que é a tensão fase neutro de excitação do gerador, dividido, aqui é X1, tá? Dividido por JX1. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo corrigir isso aqui. Tem sempre uns errinhos aí que a gente esquece. Aqui é 1, tá? JX1. Entenderam aqui, gente? Isso tá, digamos assim, ele confirma a análise que a gente fez lá na falta trifásica. Na análise da falta trifásica, a gente só usou o circuito de sequência positiva, né? Que é o circuito original da rede. Isso aqui confirma, né, aquela nossa análise. Alguma pergunta aqui? Então, vamos agora para o segundo circuito de falta. Agora nós vamos começar a ver as faltas assimétricas, tá?
Então, essa primeira falta simétrica aí é a falta fase terra no gerador invasivo. Então, aqui nós temos aqui uma falta que afeta somente a fase A do gerador. E a corrente na fase A é a própria corrente de falta, tá vendo? Quais são as condições de falta sólida? A gente tem que a tensão na fase A vai para zero, né? Porque a falta é sólida. Como o gerador está em vazio, né? E B e C são nulos, tá? E a corrente de falta é a corrente na fase A, tá certo? Então, nós vamos levar em consideração essas relações aqui de tensão e corrente para verificar como é que ficam as componentes de sequência. Então, vamos lá. Como é que ficam as correntes de sequência? Usando a matriz de transformação inversa, a corrente de sequência zero, positiva e negativa, vai ser essa matriz vezes as correntes que a gente tem nas fases, né? Sendo que a fase B e a fase C temos correntes nulas, e a fase A temos a própria corrente de falta. Na hora que a gente faz o cálculo, a gente chega à conclusão, ó, que IA0 igual a IA1, igual a IA2, é igual a 1/3 da corrente na fase A. Ou seja, 1/3 da corrente de falta. Então, nesse tipo de falta, as correntes de sequência são todas iguais. IA0 igual a IA1 igual a IA2, que vale 1/3 da corrente na fase A. Como é que a gente calcula as tensões de sequência? As tensões de sequência a gente calcula usando o circuito de sequência do gerador, que é esse aqui, ó, tá? Então, nós vamos pegar aquelas relações entre as correntes e vamos calcular as tensões VA0, VA1, VA2 e VA0 usando esses circuitos, tá certo? Fazendo isso, a gente vai encontrar o seguinte, ó, que VA0 é menos J vezes a impedância, né, a impedância de sequência zero, mais 3 vezes a impedância do neutro, vezes a corrente de sequência zero. VA1 é a tensão da força eletromotriz menos JX1 vezes IA1. E VA2 é menos JX2 vezes IA2. Prestar atenção nesses sinais, eles vêm do fato, ó, tem que lembrar que no circuito do gerador, a corrente sai, ó. Por isso que aparecem aqueles sinais negativos lá, tá? Ela está saindo no terminal positivo, né? Da tensão terminal, né? Tá? Então, a gente tem essas tensões aí de sequência, certo? O que a gente sabe também, ó? Quando a gente faz a transformação de componente simétrica, a gente sabe que a tensão da fase A vai ser a soma das tensões de sequência positiva, negativa e zero, né? Então, tensão de fase é igual à soma das componentes de sequência, né, daquela fase. VA0 mais VA1 mais VA2, certo? Então, a gente pode, né, representar, usar essa relação aqui, ó, somando essas três componentes aqui, a soma dos valores do lado direito, do esquerdo dessas equações vai ser igual à tensão na fase A, e a soma do lado esquerdo vai ser expressa em relação às impedâncias de sequência, né, e da força eletromotriz. A gente tem isso aqui, ó. Tá? Como VA é igual a zero, porque a tensão da fase A foi para zero, a fase A está curto-circuitada, né? Então, na hora que a gente soma, a gente vai encontrar a relação entre a força eletromotriz EA1 e a corrente IA1. Que é dada pela soma das impedâncias de sequência, né, X1, X2, X0, e a impedância do neutro 3 vezes. O que aconteceu aqui, ó? Como é que então é representada, né, a condição da falta fase terra? As relações que aparecem, né, entre correntes e tensões, que são essas relações aqui, ó, que as três correntes são iguais, né? E que a soma a queda de tensão nas três impedâncias mais a impedância do neutro é a tensão EA1. Essas relações de corrente e tensão, elas são representadas assim, ó, por esse circuito aqui. Como que é montado esse circuito? Eu peguei as redes de sequência da máquina do gerador e associei essas redes de sequência em série, tá vendo? Ó? A rede de sequência positiva em série com a rede de sequência negativa e em série com a rede de sequência zero.
Nesse circuito aqui, as três correntes são iguais, né? Certo? E a queda de tensão e a força eletromotriz EA1 é igual à soma das quedas de tensão nas três impedâncias, nas impedâncias todos os circuitos. Tá? A corrente de falta é a corrente na fase A, que é a soma das três correntes de sequência, né? Como as três são iguais, vai ser 3 vezes a corrente de sequência positiva. Como é 3 vezes a corrente de sequência positiva, e a gente já viu o valor da corrente de sequência positiva, a gente pode calcular aqui, né, dividindo aqui o EA1 por essas impedâncias aqui, a gente tem, ó, que a corrente de falta é 3 vezes a tensão de excitação, EA1, dividido pela soma das impedâncias. Tá? Neste caso aqui, EA1 é a tensão fase neutra no gerador a vazio antes do curto. Tá? Entenderam aqui o que a gente fez? Alguma pergunta? Tudo bem, gente? Então tá bom. Então, olha só. Para analisar a falta fase terra no gerador em vazio, para calcular a corrente de falta, a gente tem que associar os circuitos de sequência do gerador em série para fazer a análise. Tá? Vamos ver para o segundo tipo de falta, que é o curto-circuito bifásico no gerador em vazio. Né? Então, nós temos o desenho aí, né? Nós temos aqui a fase B e C do gerador curto-circuitadas. É uma impedância de falta sólida, tá? Então não tem nenhuma impedância entre a fase B e C, certo? A corrente de falta aqui, né, é a própria corrente na fase B, que é o inverso, né, da corrente na fase C, menos IC. Como o gerador está em vazio, né, a corrente na fase A é zero, tá? Como as duas fases aqui elas estão curto-circuitadas, a tensão na fase B vai ser igual à tensão na fase C. Então, a condição de falta sólida são dadas por essas expressões aqui do lado direito aqui do slide. Tá? Tá certo? Nós vamos então agora ver como é que essas condições aqui afetam as tensões e correntes de sequência. Como é que ficam as correntes de sequência? Olha lá, ó. Usando a transformação inversa, né, a gente vai ter que a corrente de sequência zero, positiva e negativa, vai ser essa matriz inversa, vezes a corrente de sequência da fase A, que é zero, a corrente da fase B, que é a própria corrente de falta, e a corrente da fase C, que é o negativo da corrente da fase B. Na hora que a gente faz o cálculo, a gente vai chegar nessas três expressões aqui, ó. O que acontece? Ó? A corrente de sequência positiva é o parâmetro A menos A ao quadrado vezes a corrente na fase B dividido por 3. E a corrente de sequência negativa é A ao quadrado menos A vezes a corrente na fase B. Então, a corrente de sequência positiva é o negativo da corrente de sequência negativa. E A1 igual a menos IA2. E o IA0? O IA0, o que acontece? Ó? Na hora que a gente faz o cálculo, nessa primeira linha aqui da matriz, a gente vai ver, ó, que o IA0 vai ser 1/3 IB menos o B, que vai ser zero. Então, para esse tipo de falta, não existe componente de sequência zero na corrente. Só existe componente de sequência positiva e negativa. Tá? Vamos ver para a tensão, para as tensões de sequência. Olha lá, ó. VA0, VA1 e VA2 é a matriz inversa vezes as tensões nas três fases. A tensão na fase C, temos que lembrar que ela é igual à tensão na fase B, né? Porque as duas fases estão curto-circuitadas, tá? Na hora que a gente calcula, a gente vai chegar nessas três expressões aqui, ó. Tá bom? O que a gente observa, ó? Por essas duas primeiras expressões, a gente nota que a tensão de sequência positiva é igual à tensão de sequência negativa. Tá? É igual. Tá certo? E a tensão de sequência zero é VA mais 2VB, tudo isso multiplicado por 1/3. Né? Vamos ver então a relação entre as tensões e as correntes. Olha só, a primeira relação eu tenho que IA0 é zero, IA1 igual a menos IA2, as correntes. E as tensões, VA1 igual a VA2
e VA0 tá simplesmente indicada aqui, ó, em relação às outras duas tensões. Então, a gente pode representar essas duas relações assim, ó. Como IA0 é zero, né? E como VA1 é igual à tensão VA2, eu tenho essas duas redes de sequência montadas em paralelo, né? Porque a gente tem que observar também aqui, ó, que o IA1 é menos IA2, né? Ó, IA1 é menos IA2. Então, essas duas redes de sequência, positiva e negativa, estão conectadas em paralelo, de forma que VA1 é igual a VA2. E na rede de sequência zero, ela tem um circuito aberto aqui, porque a corrente de sequência zero é nula. Tá? Certo? Dessa rede aqui, a gente observa que a tensão de excitação EA1 vai ser a queda de tensão nas duas impedâncias, né? X1 vezes IA1, aqui tem que mostrar que é menos X2 vezes IA2, porque aqui, ó, o IA2 está aparecendo, saindo do circuito de sequência negativa. Como o IA2 é menos IA1, a gente tem que o EA1 é JX1 mais JX2 vezes a corrente de sequência positiva. Tá? Então, a gente pode calcular a corrente de sequência positiva assim, ó. Né? Certo? Como a gente sabe que o IA2 é o negativo de IA1 e sabe que o IA0 é zero, tendo essa corrente IA1, a gente consegue calcular as correntes de fase. Né? Certo? Já que, eu vou colocar aqui, ó. Já que IA2 é igual a menos IA1 e IA0 é igual a zero. Então, a gente consegue calcular as correntes de fase, usando transformação de componente simétrica. Tá? O que acontece no circuito de sequência zero? No circuito de sequência zero, a gente observa aqui, ó, nesse circuitinho que ficou de pendurado aqui, que a tensão VA0 é a queda de tensão nessas duas impedâncias. Porém, como a corrente é nula, a gente tem, então, que o VA0 vai ser zero. Tá? Vai ser zero. Então, tanto a corrente de sequência zero como a tensão de sequência zero são nulas. Usando essa relação aqui da tensão, nessa expressão aqui, ó, como VA0 é zero, a gente pode escrever a tensão na fase A em função da tensão na fase B. Fica assim, ó. VA igual a menos 2VB. Tá? Certo? Então, o que aconteceu aqui com esse curto-circuito bifásico? Olha lá. A gente observa que a corrente de curto, né, não tem componente de sequência zero, certo? Tá? Que a componente de tensão de sequência zero também é nula, né? E que a tensão na fase que não está participando da falta, digamos assim, não afetada pela falta, vai ser o inverso com o módulo duas vezes até a tensão da fase afetada pela falta, que é a fase B. Tá? Certo? E a gente observa, então, também que esse tipo de falta, ele é analisado conectando em paralelo o circuito de sequência positiva e o circuito de sequência negativa do gerador. O circuito de sequência zero não participa, né, dessa conexão, ele não afeta a corrente de falta. Tá? Dúvidas aqui? Perguntas? Tá bom. Bom, então agora vamos ver o último tipo de falta, de curto-circuito, que é o curto-circuito bifásico à terra no gerador invasivo. Então ele é um curto parecido com o anterior, só que agora, além das duas fases estarem curto-circuitadas, elas também estão com conexão com terra, né? Então a corrente de falta é a soma das correntes das duas fases, né? IB mais IC, certo? Como é que fica a condição de falta sólida? Como o gerador está em vazio, a corrente da fase A é zero, a soma da corrente B mais IC é a corrente de falta, e as tensões na fase B e C são nulas, porque eu estou em condição de falta sólida, né? Elas estão em conexão direta com terra. Então elas são zero. Tá?
Bom, como é que ficam então as tensões de sequência, né? VA0, VA1, VA2 é a matriz inversa de componente simétrica vezes as tensões de fase, sendo que a tensão na fase B e fase C são nulas. Então, a gente tem aqui, na hora que a gente faz o cálculo, que a tensão de sequência zero, positiva e negativa, todas elas são iguais e valem 1/3 da tensão da fase A, né? Porque o BB e o VC são nulos aqui. Tá bom? Como é que ficam as correntes de sequência, né? Então, as correntes de sequência zero, positiva e negativa, vai ser a matriz inversa de transformação vezes as correntes nas fases. A corrente na fase A é zero, né? A corrente na fase B e C a gente não conhece ainda, temos que calcular. Mas a gente já pode ir simplificando, olha só. Com esses cálculos aqui, a gente tem, ó, que A0 é 1/3 IB mais IC, e A1 é 1/3 A e B mais A ao quadrado e C, e A2 é 1/3 A ao quadrado e B mais A e C. Né? O que acontece quando eu somo IA0, IA1 e IA2? Olha só, o 1/3 vai multiplicar tudo, né? Então fica IB mais A vezes IB mais A ao quadrado e B, mais IC mais A ao quadrado e C mais A e C. IB mais A e B mais A ao quadrado e B vai ser zero, porque eu estou somando 3 fasores equilibrados. IC mais A ao quadrado e C mais A e C também vai ser zero. Então, essa soma aqui vai dar zero. Tá, ó, IA0 mais IA1 mais IA2 vão ser zero. Tá? Porque do lado direito ali daquelas expressões anteriores, a soma vai ser nula. Tá bom? Então, o que aconteceu nesse tipo de falta? Ó, eu tenho que as 3 correntes de sequência, a soma delas é igual a zero, e tenho que as 3 tensões de sequência são iguais. Né? Isso equivale a conectar o circuito de sequência em paralelo, como está indicado aí no desenho. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, a rede de sequência positiva conectada em paralelo com a rede de sequência negativa e com a rede de sequência zero. A gente observa aqui que nesse circuito, né, a soma das correntes nesse nó aqui, ó, vai ser zero. Né, e que as 3 tensões de sequência são iguais. VA0 igual a VA1 igual a VA2. Tá certo? Daquele circuito ali, né, a gente pode calcular a corrente de sequência positiva. Vai ser o quê? Ó? Vai ser a tensão EA1 dividida pela impedância equivalente. A impedância equivalente é a impedância de sequência negativa em paralelo com as impedâncias do circuito de sequência zero, né, que é x0 mais 3 vezes N, esse valor aqui em série com a impedância de sequência positiva. Certo? Tá? Outra coisa que a gente observa, né, é que IA0, como IA0, aqui, ó, IA mais IB mais IC é 3 vezes IA0. Por quê? Olha só, na hora que a gente soma aqui, cadê? IA0 mais IA1 mais IA2 é zero. IA mais IB mais IC vai ser as correntes nas 3 fases, né? Na hora que eu somo, vai ser simplesmente IA0. Tá? Porque é corrente no neutro aqui. Como a corrente na fase A é nula, eu tenho que a corrente IB mais IC é a corrente de falta, né? A gente colocou isso aí lá no início, ó. A gente viu que o IB mais IC é a corrente de falta. Então, a gente tem que a corrente de falta é 3 vezes a componente de sequência zero da corrente. Tá? Entendeu? Então, o que aconteceu aqui nesse tipo de falta? Olha só. Vamos olhar aqui, ó. A corrente de falta, que vai para o neutro, ela é simplesmente composta pela componente de sequência zero da corrente. Né? Tá vendo? Então, essa corrente que passa do lado de cá, ó, no ZN, é simplesmente a corrente de tudo sequência zero. Porque ela vai pelo terra aqui, tem um caminho do terra e volta pela impedância ZN. Tá certo? Então, pessoal, as correntes que passam no neutro aí, ó, são de componente de sequência zero.
Isso acontece aqui, nesse tipo de falta, e a gente também observa, ó, lá na condição de falta, fase terra. Olha lá, ó, fase terra. Tá? O que aconteceu aqui, ó? Que a corrente que passa no neutro, cadê ela? IF. Nesse caso aqui, não, aqui vai ser 3 vezes IA1. A corrente de falta vai ser 3 vezes IA1, enquanto que lá era 3 vezes IA0. Tá? Aqui é 3 vezes IA0. Entenderam aqui o circuito de... a análise de falta no gerador a vazio? Alguma pergunta em relação ao que eu mostrei? Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Tá bom. Bom, o que a gente vai fazer então? Nosso objetivo é analisar a falta simétrica na rede elétrica, né? Então, a gente já viu duas coisas. A gente já viu que os equivalentes Thevenin da rede elétrica são muito parecidos com as redes de sequência do gerador, né? E a gente viu também como analisar os vários tipos de falta usando o circuito de sequência do gerador, quando acontece no gerador. O que a gente vai fazer agora vai ser usar as técnicas desenvolvidas, né, no curto-circuito do gerador a vazio para analisar a falta simétrica no sistema elétrico. Nós vamos usar essas relações que a gente viu antes, né, entre os circuitos equivalentes, né, dos dois sistemas, né, do sistema completo do gerador. Então, como é que é feito? Olha lá, ó. Primeiro, a gente calcula o circuito equivalente Thevenin do ponto da falta para as sequências positivas, negativa e zero. Depois, a gente faz a associação do circuito de sequência de acordo com o tipo de falta, né? Depois, a gente resolve o circuito equivalente para obter as componentes de sequência de corrente e tensão. Por último, a gente usa as relações de transformação de componente simétrica para encontrar os valores de fase de linha das correntes, né, de curto, as tensões, etc. Tá? Então, a gente faz aqui agora, vamos fazer uma coisa análoga ao que a gente fez no estudo das faltas no gerador em vazio. Só que agora a gente vai trabalhar com as redes de sequência ou os circuitos de sequência do sistema. Tá? Vamos ver como é que fica o curto-circuito fase terra no sistema. Então, esse caso aqui, ó, eu tenho as 3 fases, eu tenho uma fase afetada pelo curto, as outras 2 fases, como a gente está representando somente a condição de falta, né, nós estamos usando superposição aqui, as outras fases estão com corrente zero na condição de falta, só aparece falta na fase A. Tá? Como é que é a condição de falta sólida? Ó, a tensão na fase A vai para zero porque ela está curto-circuitada com terra, é uma falta sólida. A corrente na fase B e C são nulas. E a corrente na fase A é a corrente de falta. Né? No estudo do curto do gerador, a gente viu, vou voltar lá para vocês lembrarem, olha só, que lá no circuito do gerador, a gente viu que quando isso acontece, cadê esse tipo de falta aqui, ó? Quando isso acontece no gerador, a gente viu que a corrente de falta, né, é 3 vezes a corrente de sequência positiva, que são iguais também as componentes de sequência negativa e zero. Ó. IA0 igual a IA1 igual a IA2. Isso vai se manter válido lá no caso do sistema elétrico. Então, é o que está aqui, ó. Né? IA0 igual a IA1 igual a IA2 é 1/3 da corrente de falta. A gente viu isso aí, tá? E por analogia do curto-circuito no gerador em vazio, este caso pode ser analisado conectando-se os 3 circuitos de sequência em série
ou os equivalentes de TVNAN dos circuitos de sequência em série. E também, usando a analogia, né, a corrente na fase de sequência positiva vai ser a tensão de sequência positiva na barra da falta, que a gente está chamando aqui de EA1, dividido pela soma das impedâncias de sequência do circuito. A impedância de sequência, aqui o equivalente TVNAN da rede de sequência zero, mais o equivalente TVNAN da rede de sequência positiva e da rede de sequência negativa. Então, eu simplesmente substituí aquela expressão que a gente viu para o gerador. Cadê ela? Ó, lá no início, cadê ela? Aqui, ó. Né? Eu substituí essas impedâncias aqui, que é do circuito de sequência do gerador, pelas impedâncias equivalentes das redes, dos equivalentes TVNAN, do circuito da rede elétrica. Mas é a mesma expressão final, digamos assim, né? A relação se mantém. Tá? Bom, vamos dar um exemplo? Vamos ver como é que faz aqui, ó. Vamos dar um exemplo sem botar número para a gente ver. Como é que a gente faria isso aqui? Olha, vamos desenhar esse sisteminha aqui, tá? Vamos representar as conexões necessárias entre as redes da sequência para representar uma falta fase terra na barra 2 desse sistema, tá bom? Eu tenho aqui, ó, o gerador e todas as máquinas conectadas em Y, né? O gerador e o motor 2 com aterramento, uma impedância de aterramento, né? E o motor 1 sem impedância de aterramento. E os transformadores com aterramento sólido, né? E delta do lado das máquinas. Então, na hora que eu monto a rede de sequência, fica assim, ó. Rede de sequência positiva, rede de sequência negativa e rede de sequência zero. Na rede de sequência zero, a gente tem que lembrar, né, que os transformadores do lado do delta, eles interrompem o circuito, né? Então vai ficar assim. Tá? Aqui eu tô colocando, deixa eu ver aqui. Não tá certo, tá bom? Então vai ter uma interrupção do sistema do circuito aqui e do lado de cá também por causa do delta, né? Lembrando que o M1 está solidamente aterrado e o gerador e o M2 estão com uma impedância de aterramento. Então vai ficar aqui, ó. JX0 mais 3EN, né? E aqui motor 2, né? E 3EN. Bom, para essa rede, eu tenho um circuito equivalente de TVNAN, tá? Aqui seria a tensão na barra 4, na barra 2 antes da falta. Vou colocar aqui, vou escrever uma coisa importante aqui, só para deixar claro. A gente está escrevendo como G, mas isso aqui, tá? É a impedância, é a tensão, desculpa. 2 antes da falta. Porque é o equivalente TVNAN, né, gente? Vou escrever menor aqui para caber. Tá? Essa tensão aqui eu chamei de EG, mas é a tensão na barra 2 antes da falta. Tá bom? E aqui são as impedâncias de equivalente TVNAN, né? Sequência positiva, negativa e zero. Neste tipo de falta, a gente viu lá, analisando o caso do gerador, que a gente tem que conectar as redes de sequência em série. Então, a gente conecta aqui, ó, as redes de sequência dos equivalentes TVNAN, em série, tá vendo? Ó? Ou aqui, em série, com a sequência positiva em série com a sequência negativa, que está em série com a sequência zero. A gente também pode fazer análise conectando em série os circuitos de sequência, que estão aqui do lado esquerdo do slide, né? Então, a gente pega a conexão entre o ponto, a barra 2, que é o ponto da falta, e o terra. Então, ó, barra 2 vai para o terra do circuito de sequência negativa, a segunda barra 2 vai para o terra do circuito de sequência zero, e aqui volta para a sequência positiva. Tá bom? Então, a gente analisa assim. Bom, aquelas impedâncias de TVNAN que aparecem aqui, a gente pode calcular por redução de circuito. Ou a gente também pode calcular usando as matrizes E barra de cada circuito de sequência, de cada rede de sequência, tá?
Então, aqui, ó, cálculo das impedâncias de Thevenin. Podemos fazer por redução de cada circuito de sequência ou usando a matriz E barra de cada circuito de sequência. No exemplo, as impedâncias de Thevenin de sequência positiva, negativa e zero são os elementos 2, 2 das respectivas matrizes, né? Porque são os elementos da diagonal da matriz E barra na barra 2, né? Conectada à barra 2. Tá? Então, essa impedância aqui, sequência positiva, seria o Z 2, 2 da impedância sequência positiva do item do elemento 2, 2 da sequência positiva. Aqui seria o elemento Z 2, 2 da impedância sequência negativa. Vou colocar menor aqui. Tá? E aqui é a matriz de sequência de impedância de sequência zero. Desse circuito aqui, eu calculo essa matriz e pego o elemento Z0, né? Índice 2, 2. Tá? Então, a gente pode calcular essas impedâncias aqui equivalentes de Thevenin montando as matrizes de Z barra de cada circuito de sequência, de cada rede de sequência. Podemos fazer assim também, tá? Ou a gente pode calcular por redução do circuito, né? Tá? O circuito que representa a falta é usado para obter as componentes de sequência de tensão e corrente na barra da falta. Então, isso aqui é uma coisa importante, ó. Essa barra que aparece aqui, gente, ó, essa barra, essa tensão que aparece aqui, nesse circuito, essa tensão aqui, ó, dessa barra, deste ponto aqui, VA1, VA2 e VA0, são as componentes de sequência da tensão da barra da falta. Só. Por quê? Porque a gente fez o equivalente Thevenin a partir daquela barra da falta. Então, aqui, usando esse circuito aqui, a gente só consegue calcular as tensões na barra da falta. Nada além disso. E as correntes aqui nesse ponto da falta. Se a gente quer calcular as tensões nas outras barras, a gente vai ter que voltar para essas redes de sequência aqui, calcular as tensões de sequência em cada barra e depois, com essas tensões de sequência, calcular os valores das tensões de fase. Se for corrente, fazer a mesma coisa. Tá? É o que está escrito aqui, ó. O circuito que representa a falta é usado para obter as componentes de sequência de tensão e corrente somente da barra da falta, na barra da falta. Tá? As componentes de tensão e corrente nas demais barras são obtidas pelo circuito de sequência. Então, eu tenho que voltar nesses circuitos aqui, depois, para calcular as tensões e correntes, né, durante a falta nos demais componentes do sistema. Tensão na barra 1, por exemplo, corrente que sai do gerador e assim vai. Tá? Então, eu tenho que voltar para as redes de sequência para fazer esse cálculo. Porque o equivalente Thevenin, ele só representa a barra da falta. Né? O que acontece aqui? Outra coisa importante, ó, que a gente faz o cálculo para cada rede de sequência. Então, nós vamos calcular, por exemplo, se eu quero calcular a tensão aqui nesse ponto, eu calcularia a tensão aqui para a sequência positiva, aqui para a sequência negativa e aqui para a sequência zero. Tendo essas três componentes, eu vou usar transformação de componente simétrica para calcular as tensões das fases da barra 1. Então, todo o cálculo é feito usando componente simétrica. No final, é que a gente transforma para as tensões de fase. Mesma coisa se a gente for fazer com corrente. Se eu quero calcular, por exemplo, a corrente na falta aqui, ó, por exemplo, aqui a corrente de falta aqui nesse ponto, no transformador 1. Quero calcular a corrente de falta aqui no transformador 1. Eu tenho que vir calcular a corrente na sequência positiva, na sequência zero, na sequência negativa e na sequência zero. Nesse caso aqui a gente vê que é zero, né? Tá? Pegar essas componentes de sequência da corrente
e usar a transformação de componente simétrica para calcular as correntes nas três fases. Tá? Então, primeiro a gente usa as redes, o circuito de sequência, para calcular as componentes de sequência. Depois, fazemos transformação de componente simétrica para calcular os valores de fase. É sempre assim, tá? Então, tendo as componentes de sequência das tensões e correntes, usa-se transformação de componentes simétricas para obter os valores de fase e de linha. Tá bom? Bom, aquele ali seria o curto-circuito fase A terra. Então, naquele tipo de curto-circuito, a gente viu, né, que a gente conectou as redes em série ou os equivalentes TVNAN em série. Né? Como que fica o curto bifásico, sem o terra? Né? Então, tem aqui as duas fases B e C curto-circuitadas, porém, existe uma tensão, né, entre essas fases e o terra. Né? Como a gente está considerando apenas a condição de falta, a corrente na fase A é zero, né? E só a corrente na fase B e C. Tá? A tensão na fase B é igual a tensão na fase C, porque estão curto-circuitadas, né? E a corrente na fase B é o negativo da corrente na fase C, que é a própria corrente de falta. Tá? Nós vimos no estudo do gerador, vou voltar lá, nesse estudo do gerador, a gente viu algumas relações. Né? Quando a gente tem esse tipo de falta no gerador, a gente viu que, ó, IA1 é igual a menos IA2, IA0 é zero, e VA1 é igual a VA2. Esse tipo de relação vai se manter quando a gente trabalha com sistema. Então é isso aí, ó. IA1 é igual a menos IA2, tensão de sequência positiva e negativa são iguais, a tensão de sequência, a tensão da fase A é menos 2 vezes a tensão da fase B. E a corrente IA0 e a tensão VA0, de componente zero, né, são nulas. Então, o mesmo que aconteceu lá ocorre aqui. Tá? Por analogia ao caso com gerador a vazio, este tipo de curto-circuito é representado conectando-se em paralelo as redes de sequência positiva e negativa ou os equivalentes TVNAN dessas redes. Os demais cálculos seguem o mesmo procedimento adotado no caso de curto-circuito fase terra. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente conecta, né, gente? Eu vou colocar aqui de forma esquemática. A gente faria assim, ó, conexão da rede de sequência positiva e negativa. A gente conectaria em paralelo, assim, ó, tá? Aqui seria a sequência positiva. Aqui a sequência positiva. Colocar aqui dois circuitinhos, sequência positiva e negativa. A sequência positiva seria aqui, ó. Positiva. Aqui seria a sequência negativa. E a gente colocaria esses dois em paralelo. Então, colocaria as duas redezinhas assim em paralelo, ó. Essas duas aqui conectadas a partir do ponto da falta. Aqui eu faria uma conexão entre as duas. Entre essas duas aqui. No ponto da falta, conexão em paralelo das duas redes. Tá? E enquanto que a rede sequência zero não participaria dessa conexão. E aqui o que viria aqui seria o ponto da barra da falta, né? O ponto da barra da falta. Tá? Tal como a gente fez aqui, né? Ó, no outro caso. Só que aqui a rede de sequência, aqui seria a conexão em paralelo, aqui está a conexão em série. Ou a gente faz a conexão dos equivalentes TVNAN, né? Daquela forma lá. Sequência positiva em paralelo com a sequência negativa. E a sequência zero fora.
Feito isso, os demais cálculos seguem o mesmo procedimento adotado no caso do curto-circuito fase terra. Tá bom? E por fim, a gente tem um curto-circuito bifásico à terra no sistema. Então, neste caso aqui, né, como a gente está considerando apenas a condição de falta, a corrente na fase A se mantém zero, a corrente na fase B e C são não nulas, né, e somam-se para formar a corrente de falta, certo? E as tensões nas fases B e C são nulas, né, porque eu estou com uma falta sólida. Lá no estudo do gerador vazio, a gente viu que, neste caso, a soma das três correntes de sequência vai ser zero, e as três tensões de sequência são iguais e valem 1/3 da tensão na fase A. Tá? Então, por analogia, no caso do gerador a vazio, este tipo de curto é representado conectando-se em paralelo as três redes de sequência, ou os equivalentes determinando essas redes. Mais uma vez, né, primeiramente, a gente calcula os componentes de corrente e tensão usando o circuito que representa a falta e os circuitos de sequência. Com essas componentes, aplica-se transformação por componente simétrica para obter os valores de fase e de linha. Então, pessoal, ó, o procedimento é o mesmo sempre, né? O procedimento aqui, então, a gente teria as três redes em paralelo, vou desenhar elas aqui para vocês saberem. Então, eu teria as três redes aqui, ó, sequência positiva, aqui em paralelo com a sequência negativa, rede de sequência negativa, e em paralelo com a rede de sequência zero. Tá? Representar de forma esquemática aqui. Três retângulos aqui, ó. Essa é a primeira rede. A segunda, né? E a terceira. E a gente conecta tudo em paralelo. Através da barra da falta, né? Pela barra da falta. Então, teria uma conexão em paralelo aqui das três redes, ó. As três em paralelo aqui. E embaixo também. Se nesse ponto aqui, né, é a barra da falta, né? Esse ponto aqui é a barra da falta. Aonde ocorre o curto. Então, seria essa análise, tá? Então, tudo que a gente fez, né, que eu mostrei para vocês, lá para o cálculo de curto-circuito fase terra, é válido aqui também. O procedimento é o mesmo, sempre o mesmo procedimento. O que muda é a conexão das redes de sequência, né? E o que vai acontecer, né? As relações entre as correntes e tensões de sequência no caso daquele tipo de falta. Mas o resto é tudo igual, tá? Então, pessoal, a análise de curto-circuito, os cálculos que a gente faz de curto-circuito assimétrico, eles seguem sempre o mesmo procedimento. O que muda é o tipo de conexão das redes de sequência, né? Ou dos circuitos equivalentes de Thevenin das redes de sequência. O resto é tudo igual. Tá certo? Perguntas aqui? Alguma dúvida ficou? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Então tá bom. Ó, de teoria, o que eu tenho que mostrar para vocês do capítulo 5 é isso. Então a gente vai começar a fazer exercício. Tá? Não vou começar hoje, porque senão a gente não consegue terminar até as 10h10. Então, os exercícios são longos, porque é muito cálculo. Então, nós vamos parar por aqui e a gente continua na quinta-feira. Daqui em diante, a gente vai só fazer exercícios, tá? A prova é na outra quinta, né? Nós temos ainda aí 2 aulas para fazer exercício. Vai dar para te dar bastante dúvida em relação a essa parte da matéria. Tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigada. A gente se vê na quinta-feira aí. Tá? Se ninguém tem perguntas mais, deem presentes aí, para a gente fazer o... Oi, professora. Posso fazer uma pergunta sobre o trabalho? Hã? Posso fazer uma pergunta sobre o Diga, o trabalho? que é?
O meu é o objetivo 3, né? E eu tô tentando ajustar o TAP para minha tensão ficar dentro do limite. E eu Sei. juro pra senhora que eu já tentei de tudo, mas eu não consigo. Qual que é o teu sistema? É o Sudeste. Você viu se lá no teu sistema tem algum banco de reator acoplado na barra? Na coluna, naqueles dados de barra, tem uma coluna lá que chama Bechante. Hum, Tem um valor negativo lá? Deixa eu ver aqui. É da linha, né? Não. Dados de barra. Dados de barra. É. Sim, Então tá, tem tem o na última coluna, na penúltima coluna tem escrito lá Bechante, né? Uhum, tá só Então tá. chante, Isso mas aí é, são reatores ou capacitores nas barras, né? tá. Você pode desconectar esses elementos. Você pode simplesmente falar, eu não preciso Hum, desse reator aqui ou desse capacitor. O tá, reator ele vai entendi. fazer com que a tensão caia, enquanto que o capacitor vai fazer com que a tensão fique alta demais. Você Hum, pode tentar desconectar algum componente aí para ver se melhora a tensão. tá, eu posso só desconectar ou eu posso diminuir o valor? Olha, a princípio mas esse negócio aí ele é sempre valores discretos, né? Se você Tá, desconectar e conseguir, não precisa ficar diminuindo, não. tá, entendi. Obrigada, professora. De nada. E outro ponto, eu tenho estágio o dia inteiro, a senhora queria colocar a entrega até 10 horas da Olha, noite? gente, já adiei bastante, hein? Vamos lá, 6 horas da tarde. Eu vou então, eu dia até às 7, então. Tá? Tá bom. Senão vocês vão ficar com conta desse trabalho e vocês não fazem mais nada. 7 horas, então. Adia 1 hora Tá, para você poder fazer. Tá bom? tá um pouquinho melhor. Pessoal, obrigada aí. Deem presentes aí. A gente continua na quinta-feira. Obrigada, professora.